Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da PAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o cidadão do Poder Judiciário e da Justiça no Estado de São Paulo. E o programa de hoje é muito prazeroso para a nossa equipe do Frente a Frente. Nós estamos com o Coronel Bizarria, que é diretor de ensino da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Coronel, seja muito bem-vindo, parabéns pelo trabalho brilhante do senhor. Agradeço as boas-vindas e com certeza nós teremos aí, certo, uns momentos muito agradáveis de convivência. Obrigado. Coronel, primeiro eu queria entender um pouquinho como foi a trajetória do senhor que o levou a um dos postos mais importantes da Polícia Militar, que é justamente o de educar o policial militar no sentido mais amplo que a palavra pode assumir. Eu comecei a minha carreira através da Academia do Barro Branco, entrei com 15 anos de idade, e a partir daí, logo depois da minha formação, eu tive uma oportunidade de conviver com o bombeiro. Fui fazer uma especialização do curso de bombeiros, fiquei um bom tempo no Bombeiros, e o desenvolvimento da carreira veio quando eu participei do curso de aperfeiçoamento de oficiais, dentro da área de ensino, no CAES, no Centro de Aperfeiçoamento e Estudos Superiores, e depois, como oficial superior, como major, eu já fui servir na área de ensino, e me apaixonei porque a área de ensino, eu sempre digo, é a ferramenta que tem o condão de transformar pessoas. Aí, o processo educacional é um processo como um todo, muitas vezes relegado, mas um processo fundamental para a transformação, não só da instituição, que é a Polícia Militar, mas de transformação de uma sociedade como um todo, que é a própria sociedade que nós convivemos. Para começo de conversa, eu queria que o senhor passasse um pouquinho do tamanho que essa Polícia Militar, que é maior que muitos exércitos no mundo aí, e quais as funções principais dessa polícia? A Polícia Militar do Estado de São Paulo, indiscutivelmente o que você toca, pelos números apresentados, dá para ter uma ideia do tamanho da polícia. Nós temos, no Estado de São Paulo, 92 mil policiais militares. E se nós considerarmos ainda um pouco, quase 6 mil de policiais temporários que prestam um serviço por um período na Polícia Militar, nós vamos quase a 100 mil. Tá? Ou seja, muito maior do que algumas forças armadas de vários países. Então, o que nós temos aí, dentro deste tamanho, hoje, só para se ter uma ideia, a Polícia Militar tem cerca de 6 milhões de solicitações via 190, tá? Que é o telefone que todo mundo conhece. Desses 6 milhões de solicitações, a Polícia Militar interfere diretamente em 4 milhões e meio de atendimento mês. Então, significa um número muito grande de ocorrências onde o policial militar participa diretamente. E é claro, dentro deste número, o policial militar tem que estar plenamente preparado, plenamente instruído na execução da sua tarefa, porque, acima de tudo, ele lida com direitos, certo? Com limitações de direitos. Ele não é chamado a uma intervenção se não houver nenhuma demanda. Normalmente, a intervenção dele significa que há uma demanda ou uma disputa em algum lugar. Então, pelos números, e se nós colocamos aí a população do Estado de São Paulo, hoje, na casa dos 40 milhões de habitantes, nós estamos verificando o seguinte: todo esse desenvolvimento, há uma necessidade de uma preparação de uma polícia extremamente preparada, porque esses números de 100 mil policiais militares, ele não é ainda, digamos, proporcional ao número de crescimento da população. Então, a preparação dele tem que ser muito bem executada. Quase que tem uma reengenharia dentro da polícia, né? Que o policial tem que valer por dois aqui no Estado. Não tenha dúvida, até porque nós tivemos a experiência, e claro, certo, a experiência de desenvolvimento do policial militar, ele cada vez mais tem que estar melhor adequado, não só aos equipamentos novos, certo, que são adquiridos. O Estado faz um investimento muito grande em equipamentos novos, principalmente nos últimos anos, certo? O governo do Estado investiu em novos equipamentos, novas viaturas, novos materiais, e o policial militar, ele tem que estar preparado a utilizá-los, porque se não utilizar, ele não tem como ter ferramentas para melhorar o seu serviço. Nós não podemos pensar em expansão, porque toda vez que nós pensamos em expansão, indiscutivelmente, nós temos que estabelecer que há
digamos, uma carga maior de despesa para o Estado. Então, o que nós temos que fazer sempre é melhorar a qualificação do policial militar para que ele possa dar um atendimento mais ajustado às demandas sociais. Coronel, a Polícia Militar, apesar de não ser muito o tema do programa de hoje, eu queria tentar estabelecer um paralelo desses eventos nefastos que ocorrem e como que a gente pode tirar lições boas, né, melhorar a eficiência. Queria lembrar o caso do Maio Sangrento, né, quando policiais militares, principalmente os policiais militares, foram alvejados pelo simples fato de serem policiais militares. Uma facção criminosa, dentro de presídio, comandou uma barbárie e a reação da polícia, muitos criticaram, outros aplaudiram, mas foi uma reação que talvez tenha colocado novamente o trem no trilho. Queria que o senhor avaliasse isso e o que se pode tirar no aspecto educacional de uma tropa desse tamanho, vendo às vezes um amigo de tantos anos tombando por conta de simplesmente ser policial. A educação, o processo educacional entra dentro desse tema que você aborda, na preparação do policial militar desde o início da carreira dele. Então, indiscutivelmente, todos nós, quando optamos por entrar na Polícia Militar de forma voluntária, nós sabíamos o risco, e aliás é o primeiro impacto que o cidadão tem quando ele entra na carreira, que é exatamente a possibilidade dele doar a vida em função da defesa da própria sociedade ou da própria defesa dele mesmo em função de uma necessidade de uma ocorrência. Então, o que acontece? Esse é um risco que todos nós corremos e sabemos que corremos desde o início da carreira. É claro que é um risco que, no processo educacional que nós desenvolvemos, nós procuramos cada vez mais deixar esse risco afastado. Ou seja, de uma forma técnica, a intervenção do policial militar, a participação do policial militar, seja em ocorrência, ou seja, na convivência com a própria sociedade, nós procuramos estabelecer formas em que ele não seja alvo, em que ele não seja, de uma forma inesperada, ele possa sofrer um ataque. Mas, de qualquer forma, o que ocorreu naquele período, que foi 2006, nós estamos completando aí, quase 2 anos disso, nós adquirimos disso uma larga experiência. E uma experiência que nós procuramos aproveitar na inserção de novos mecanismos, não só de proteção individual dele, como também de desenvolvimento, de convivência com esta facção ou com outras facções que muitas vezes não era dada uma importância específica. Nós tivemos um crescimento muito grande na área de inteligência nossa, não só de acompanhamento. Por quê? Porque isso não ocorre do dia para a noite. Nós falamos o seguinte: qualquer mal ele começa pequeno, tá? E ele vai se desenvolver quando uma facção criminosa ou quando o crime resolve desafiar o Estado, porque aí nós não estamos falando da Polícia Militar, nós estamos falando de um desafio ao Estado, tá? Ao Estado de Direito, ao Estado democrático, ao Estado como um todo. Com certeza ele se sentiu fortalecido para poder desafiar. Então não é uma coisa que cresce do dia para a noite. Então nós desenvolvemos melhor os nossos mecanismos de inteligência. E a inteligência significa uma instrução muito melhor para o homem, para que ele tenha os mecanismos e utilize desses mecanismos para ele poder acompanhar o desenvolvimento da criminalidade. E por